Dr. Marcelo Pedreira, na Janela da Paulista. Vamos falar sobre avião. Olha que conversa interessante para você ter com um pediatra, falar sobre avião. Férias, né? Férias, né? Essa é uma pergunta que vem sempre. E aí, posso levar meu filhinho pequenininho? A partir de que idade eu posso botar um bebê, um neném no avião? Bom, primeiro precisa ver a sua necessidade de viajar realmente com um bebê pequeno, né? Lembrando o seguinte, um bebê pequeno, que eu costumo colocar para as crianças, as mães que me perguntam no consultório, né? Um bebê pequeno é um bebê que tem imunidade ainda frágil e antes dos 2 meses, lembrando que as únicas vacinas que ele deveria ter tomado é a BCG, que protege contra as formas graves de tuberculose, né? Lembrando que as formas mais simples de tuberculose a criança ela pode ser suscetível, e a hepatite B que você não pega pelo ar, né? Então a criança não está imunizada. Quando você entra com um bebê menor de 2 meses num avião, nem falando de recém-nascido, né, Isabel? Ela vai estar num ambiente fechado, onde você tem várias pessoas que você não sabe o estado de saúde. Então veja, um ambiente fechado, várias pessoas respirando juntas aquele ar totalmente viciado e que eventualmente podem sobrar vírus aí para o seu bebê com muita facilidade, né? Então, já que ele tem pouca imunidade, você tem que lembrar. Então, criança com menos de 1 mês praticamente eu proíbo, né? Agora, claro, eventualmente uma viagem de emergência. Crianças entre 1 e 2 meses, lembrando isso, que é uma criança que ainda não começou a ser imunizada. E quando é que ela começa a ter uma imunidade então, que dá para encarar um tubo fechado? Na verdade, todos têm que tomar cuidado. Mas a criança já a partir de 2 meses, quando ela começa a ser vacinada, então a gente sempre dá um tempinho, uns 15, 20 dias. Então a criança entre 2 meses e meio e 3 meses é uma criança que já pode, com um pouquinho mais de segurança, frequentar ambientes com uma aglomeração de pessoas. É claro que sempre que a gente puder evitar, a gente evita. Mas sempre oriente o seguinte, se a criança já começou a ser vacinada, né, você pode ir com um pouquinho mais de segurança para lugares onde você tem uma certa aglomeração de pessoas. Mas claro que a gente deve evitar isso sempre, ainda mais numa época que você tem alguns pequenos surtos aí de doenças virais, né? Então, se viajar de avião, que realmente tem uma necessidade muito grande de levar a criança para viajar em avião, principalmente se for uma viagem longa. Outra orientação é que se tem crianças que tem pais que falam, olha, eu preciso fazer uma viagem longa, de 6, 7, 8, 10 horas de viagem com o meu bebê, eu preciso ou quero fazer essa viagem, então uma coisa que você tem que sempre pensar é como é que a criança vai se comportar dentro do avião. Se para nós já é difícil aguentar 10 horas num ambiente fechado, sentado, imagine para um bebê, né? Então isso existem algumas dicas aí que a gente costuma fazer. Tem dica, por exemplo? Tem quero dicas, saber tem qual dicas, né? Em primeiro lugar, se for escolher um voo com bebê, escolher um voo que seja direto, quer dizer, o mais rápido possível, e um voo noturno, de preferência. Que aí o bebê já vai dormir. O bebê vai dormir, você vai dormir com o bebê, quer dizer, você vai tentar dormir com o bebê, né? Mas já é o horário que o bebê, principalmente aqueles bebês que já têm aquele seu horário de sono definido, então prefira viajar durante a noite, né? Outra coisa que pode ser ruim é o seguinte, no momento que o avião decola, e no momento que o avião aterriza, ou um pouco antes do avião aterrissar, você começa a ter variações importantes de pressão, né? O avião está subindo, você tem uma pressão X aqui embaixo, né? Quando você sobe, você tem uma redução da pressão, e quando você desce, você vai aumentando a pressão. Então, o que isso pode significar? A criança, se ela tiver um pouquinho mais de secreção nas vias aéreas, que é muito comum em criança, né? Você pode ter aquela sensação que nós temos quando a gente sobe e desce a serra de carro, né? O seu ouvido começa a chiar. Por quê? Alterações de pressão começam a alterar a pressão que você faz na membrana da orelhinha da criança. Isso pode dar dor de ouvido. Ainda mais, se, como eu falei, se a criança tiver secreção. Então é aquela sensação, né? O avião está descendo um pouquinho antes, você começa a aumentar a pressão, né? Lembrar que tem aquela secreção lá dentro, aqui das vias aéreas. Quando você aumenta a pressão, aquela secreção começa a aumentar a pressão sobre o ouvido e sobre os seios da face, principalmente em crianças maiores, e dói. Então, dica número 1 para isso. Quando estiver subindo ou descendo, deixe a criança fazer movimentos de sucção. Então, se é uma criança que mama o peito,
A criança pode mamar nessa hora, a mãe pode colocar a criança ao peito. Se é uma criança que mama mamadeira, a mãe pode colocar um pouco de água ou leite mesmo na mamadeira para a criança sugar. Ou se é uma criança que tem o hábito da chupeta, a mãe pode colocar a chupeta no momento que a criança tem essas variações de temperatura. Aí a criança, a possibilidade de chorar menos é bem maior. E sofrer menos, né? Não, e durante o voo também. Lembrar que a criança fica lá um tempo, teoricamente, sem fazer nada no avião. Se for uma criança maior, dê diversão para ela. Se for uma criança menor, se prepare para as necessidades que ela tem. Voo longo, a criança vai precisar mamar, por exemplo, a cada 3 horas. Então, esteja preparado com isso, converse com a companhia aérea, que muitas companhias não permitem que você embarque com mamadeiras prontas, né, pelo volume de líquido que você tem ali, e nem a fórmula, que é o leite em pó. Esse pó realmente precisa ser avaliado pela companhia aérea. Então, se informe com a companhia aérea para voos longos sobre o que você pode fazer para poder alimentar o seu bebê durante o voo. Ok. Certo? Mas pode viajar, né? Mas saiba, como tudo na vida, né, Isabel? A gente saiba dos riscos que a gente corre quando coloca a criança no avião. E como se preparar para eles. As preciosas dicas do Dr. Marcelo. Mas conversa, se você tiver um pediatra para conversar, conversa com ele um pouquinho, que ele vai reforçar um pouquinho isso para você. Ok, muito obrigada, doutor. Prazer. Tá vendo? Legal isso. Legal. Nas férias, está se aproximando das férias. Isso, esse vou pôr primeiro. Oi. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Ela assina um documento se responsabilizando. Every time we say goodbye, I die a little.